Tudo bem, pessoal? Vamos começar o ano? Bem, vamos começar o ano falando sobre o poder da paz? É disso que vamos falar neste e nos próximos vídeos. Vocês me acompanham? Sou Jorge Puente. Bem-vindos ao canal da Magia da Transformação. Tudo bem, gente? Vamos lá. O poder da paz. Nós já fizemos um vídeo bastante tempo atrás sobre isso, só que decidi voltar sobre o tema porque estamos num momento realmente explosivo. Não aqui no Brasil, no mundo. Quando você atende um monte de pessoas, das quais várias estão em diferentes lugares do mundo, e você começa a ver que está todo mundo com os nervos à flor da pele e estourando qualquer coisa, é como que começamos a pensar que tem que ter alguma solução, alguma saída que não estamos vendo ou não estamos considerando. Esta solução, esta saída, este caminho que eu vou plantear agora neste vídeo e nos próximos, não é nenhuma novidade. Há décadas que grandes místicos e gurus da nova era vêm falando neste tema, assim que não tem nada de novo. Porém, nunca se fala o suficiente, nunca se faz uma abordagem prática. Então, vou tentar, nestes vídeos, dar para vocês um panorama de que está acontecendo, mais ou menos, e de como vocês podem aplicar esta saída do poder da paz. Muito bem, vamos lá. Primeiro, vamos definir uma série de coisas, entre elas o mundo negativo em que estamos. Primeira definição que eu vou dar para vocês é a definição de poder. Poder é a capacidade que vocês têm de fazer certas coisas e de obrigar ou modificar o entorno para que te obedeça. Se você tem poder, você consegue que pessoas, circunstâncias, etc., se adaptem ao que você quer. Entretanto, embora na nossa cabecinha exista a ideia de um poder absoluto, a história e a experiência nos mostra que nenhum poder é absoluto. E antes que alguém me diga o poder de Deus, sim, gente, o poder da força que criou o universo, obviamente é absoluto. Tá vendo? Não estamos falando disso aqui, estamos falando do que nós podemos fazer como seres humanos. Eu posso gritar com meus filhos, eu posso gritar com meus funcionários, eu posso obrigar todo mundo a fazer o que eu quiser, mas em algum momento eles vão se rebelar. Alguém pode ter mais poder do que eu. Não importa que tão poderoso eu seja, se eu parar num semáforo e vier um carinha com uma arma e me apontar, ele tem mais poder do que eu. Que simples, de que forma simples a equação do poder se inverte. É brutal. Então, nós somos educados para ganhar poder, para acumular poder e usar esse poder com violência contra tudo que a gente tiver na frente. Em realidade, nós, desde que nascemos, estamos numa cultura extremamente competitiva, também hipercompetitiva. Para qualquer um que tenha trabalhado ou esteja trabalhando no meio corporativo, e eu passei muitos anos no meio corporativo, é um estresse danado. Você não pode baixar a guarda um minuto e você tem que pensar como garantir a tua parte, proteger os teus, se defender dos outros. Neste momento, a maior parte das batalhas, as que não estão sendo liberadas na bala, em frentes de batalha, estão sendo liberadas por corporações que se enfrentam. Negócios, uma compra a outra, absorve, enfrenta uma terceira, destrói uma terceira. É uma guerra, tá bem? Em realidade, isto vem de quê? De uma tendência. Se lembram, se vocês viram o vídeo das leis da Matrix, que tínhamos o princípio dicotômico, nós versus eles. Na nossa cabecinha, desde que nascemos, estamos acostumados a considerar que nós temos um certo padrão de vida e tudo aquele que não se adapte ao que meu meio, minha família, minha sociedade, etc., quer, é meu inimigo. Em realidade, nós somos treinados desde crianças para estar sempre em confronto com alguém. De fato,
rapidamente nos fazem escolher uma religião, que é inimiga de outras, um time de futebol, que normalmente tem um inimigo declarado, embora possa se enfrentar com todos os outros, e por aí vamos. Tá bem? Grupos aos quais podemos pertencer, etc. Sempre estamos em confronto com alguém. Tá bem? Isso provém, em grande parte, de uma coisa chamada darwinismo social. Quando Darwin planteou a teoria da evolução das espécies, não faltou algum gênio que sacou que, se Darwin dizia que na natureza o mais apto sobrevivia, na sociedade era a mesma coisa. Bem, quem está no topo? Os mais aptos. Então, para você chegar no topo, tem que ser um predador. Passa por cima de qualquer um. E aí, automaticamente, a gente entra numa modalidade de guerra. Tá bem? Esse negócio de modalidade de guerra pareceria uma coisa de ficção científica se não fosse que os nossos estudos, estudos realmente do Instituto HeartMath, dos militares, etc., mostram que o nosso DNA reage às nossas emoções. Quando as nossas emoções são negativas, o DNA se encurta e suprime um monte de sequências, porque entra em modalidade de combate. Então, ele cuida do mínimo. Quando ele está tranquilo, em paz, o DNA se expande e ativa toda uma série de sequências que aumentam a nossa saúde, o sistema imunológico, percepção, recuperação do corpo perante ferimentos, etc. Ou seja, ficamos muito mais fortes quando estamos tranquilos. Essa é a realidade. Porém, a maior parte do tempo, nós estamos sempre em confronto com alguém. Para pensar se isso não é assim. Você sai na rua, alguém te fecha no trânsito, briga. Mesmo que você não brigue com a pessoa, você fica xingando dentro do carro. A partir daí, você pode brigar com os teus colegas de trabalho, com teu chefe, com a tua sogra, com teu sogro, com tua nora, com teu irmão, enfim. A nossa quantidade de briga por dia é imensa. Quando nós estamos brigando, a gente está assistindo, por exemplo, novela, filmes. Eu acabo de assistir um fantástico agora, só pancadaria, tá? Eu gosto de ficção científica, então, assim, robôs massacrando marines, tá? Típico, parece um videogame, tá? Além do mais, por exemplo, eu sou fã de Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas é uma nave de guerra com militares. Então, nós temos uma cultura que é permanentemente belicista. Está sempre enfrentando alguém. Sempre tem um vilão a ser derrotado. Tem uma frase em Doctor Who, se não estou enganado, Darkwater, que diz assim: a vilã diz para o doutor: dê uma arma para um homem justo e ele nunca parará de matar. Porque quando nós sabemos que estamos com a razão, a gente passa por cima de qualquer coisa. Tem que ser assim, porque eu estou com a razão, eu estou com a verdade, eu estou com a justiça e vou colocar essa verdade no mundo. Tudo bem. Isto tem um motivo realmente. Gente, vamos ser honestos. Como falava Robert Heinlein em Tropas do Espaço, o livro que deu lugar ao filme, tá bem? O livro realmente eu aconselho para quem quiser ler. É um panfleto belicista espetacular. Robert Heinlein era um escritor declaradamente de ultradireita que acreditava muito claramente no uso da força. Tá bem? Então, ele faz, o professor, um dos professores do protagonista, de fazer a seguinte declaração: para aquele que fala que a violência não resolve nada, eu dou uma série de exemplos para que está equivocado. Júlio César resolveu com violência, Alexandre Magno resolveu com violência, Hitler resolveu com violência. E é verdade, quando você vê ao longo da história, a violência resolveu muita coisa. E se você vê no seu dia a dia, a violência resolve. Um bom grito de vez em quando salva a situação. Um grito, uma ameaça, uma pressão. Essa é a verdade. E então, por que estamos mal? Por que estamos tensos? Por que a nossa saúde está detonada? Acho que a resposta mais simples disso é porque a violência resolve a curto prazo.
Mas depois, para manter aquilo, eu preciso mais violência. Essa é a realidade. Na nossa cabeça, nós pensamos que seria ótimo que a gente fizesse violência sobre alguma situação, sobre alguma pessoa. Eu ameaço, aperto, imponho. E a partir daí, eu consegui e fico tranquilo. Já está. Vocês sabem onde que vocês veem isso? Por exemplo, quando alguém chega a mim e me fala assim, eu quero que você faça um trabalho de amarração. Mas eu que ótimo, tá? Primeiro que eu não faço, tá? Nunca fiz e não faço. Mas o que você quer? Uma vez uma moça me falou uma frase maravilhosa. Eu quero que você amarre o cara para a gente viver com todo amor e alegria. Se você tem que amarrar um cara para ficar ao teu lado, você vai ter amor e alegria onde? Mas na cabeça dela era, uma vez que o cara estivesse amarrado, ele ia ficar quietinho, feliz de estar amarrado. Eu nunca vi ninguém feliz de estar amarrado. Esse é o primeiro problema. Quando você exerce violência sobre alguém e você vence, essa pessoa só está esperando a oportunidade de te dar o troco. Assim que você tem que manter sempre a violência aí. Sempre atenção. Isso desgasta. A realidade é essa. Desgasta. Então as nossas vidas começam a ser uma equação entre a força que fazemos para que alguma coisa funcione e o desgaste que isso nos produz. Não é raro que a gente esteja envelhecendo antes de tempo, tendo um monte de doenças que nos comem o corpo, tá? Mesmo de pessoas extremamente sérias e honestas, porque o problema da violência não é um problema de pessoa desonesta, de bandido, não. Nós fomos imbuídos com a crença de que temos que ser agressivos, violentos e definir o mundo. Nós estamos cheios de palavras como desafio, luta, vitória. Eu amo essa. Principalmente quando nós misturamos a vitória com alguma divindade, tá? Seja lá qual for. Se você é cristão, é Deus. Se você for maometão, tá? É Allah, islâmico é Allah, etc. Pode ser devas, etc. Mas eu determino que certo ser me dá a vitória. Então, quer dizer, vitória implica que alguém foi derrotado. O que a gente não percebe em tudo isso, e aqui vem uma das claves, é que quando nós enfrentamos alguém, primeiro começamos enfrentando a pessoa e depois vamos enfrentando todo o resto. No final, nós estamos em guerra com o universo, com o meio. Isto vai ser assim, eu determino que isto vai ser assim. Eu não sei se realmente seria bom que fosse assim, mas eu quero que seja assim, eu vou com tudo. Tá vendo? Com o tempo, eu começo a criar uma briga entre eu e o universo. Isso é perigoso. Tá vendo? Porque se você considera que nós e o universo somos um, isso quer dizer que, no fundo, eu estou brigando comigo mesmo. E vocês sabem o que acontece com um corpo que luta contra ele mesmo? Sim, tem um nome para o que acontece. Chama-se leucemia, câncer. O corpo se autodestrói. Tá vendo? Isso pode chegar ainda a sociedades. Ao longo de toda a história esteve cheio de sociedades que terminaram se autodestruindo. Uma parte se enfrentou com a outra e terminaram se destruindo. Impérios caíram assim, impérios gigantescos e poderosíssimos. Tá? Por quê? Porque no fundo fica muito complicado gerenciar a violência. Tá vendo? Então, como resolução ou como síntese desta primeira parte, e antes de passar a parte seria qual seria o princípio de solução, tá? A violência a curto prazo resolve, mas a médio e longo prazo não. Termina gerando mais violência porque nós precisamos cada vez mais energia para manter as coisas funcionando. Por sinal, é isso que acontece normalmente com todos os trabalhos de magia negra. Tá vendo? Eu preciso um X de energia para conseguir o que eu quero e depois tenho que ir colocando mais energia para manter. O final disto é um desgaste muito grande. De acordo? Tem pessoas que gostam disso, tem pessoas que acham fantástico, mas a maior parte de nós não é assim. Entretanto, estamos todos aqui dentro. Então, a questão é
existe alguma outra forma de conseguir o que eu quero sem ter que aplicar essa violência permanente, essa tensão, essa luta, triunfo, vitória sobre os outros a toda hora? A resposta é sim. Vamos falar disso no próximo bloco, de acordo? Por enquanto, vou deixar vocês com este pensamento sim. Quantas vezes durante a semana vocês, de forma consciente ou inconsciente, estão sendo violentos ou violentas? Tá vendo? Gente, pensem nisso. Pequeno momento de autoanálise que todos temos que fazer. E, como falo sempre, se Deus e a deusa estiverem aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.